A casa da fazenda tinha um cheiro de madeira antiga e grama cortada, um perfume que sempre me trazia memórias de verões intermináveis passados com meus avós. Mas desta vez, a fazenda era apenas um refúgio temporário. Eu precisava escapar da cidade após o término do meu relacionamento, e quando minha vizinha, Dona Matilde, insistiu que eu ocupasse a casa da fazenda dela, aceitei relutantemente. Matilde tinha 70 anos, mas carregava uma energia que desmentia sua idade. Seus cabelos brancos brilhavam como prata ao sol, sempre presos em um coque elegante. Seus olhos verdes tinham uma vivacidade que fazia você esquecer a diferença de idade. Ela morava na casa principal, a poucos metros da antiga casa de hóspedes que eu agora chamava de lar. Embora ela insistisse que eu não era um incômodo, eu ainda me sentia como um hóspede invasor. Numa tarde abafada, enquanto tentava consertar o portão do curral, ouvi a voz de Matilde atrás de mim. Você está lutando com isso há um tempo, não é? Ela brincou com um sorriso travesso nos lábios. Não sou exatamente um especialista em fazendas, admiti, secando o suor da testa. Ela se aproximou, o vestido floral esvoaçando suavemente ao vento, e se ajoelhou ao meu lado para me ajudar. O cheiro dela, uma mistura de lavanda e algo indefinivelmente feminino, preencheu o ar. Não é sobre força, disse ela, suas mãos ágeis demonstrando como encaixar as peças. É sobre jeito. Nossos dedos se tocaram brevemente, e algo no calor daquele contato me deixou desconcertado. Ela levantou os olhos para mim e por um instante o tempo pareceu parar. Havia algo na maneira como ela me olhava, um calor e uma suavidade que eu não esperava. Pronto, disse ela, quebrando no momento. Agora é só aplicar um pouco de graxa. Ela se levantou e deu um tapinha no meu ombro antes de se afastar. Venha para o jantar hoje à noite. Vou fazer algo especial. Aceitei o convite com um aceno de cabeça, tentando ignorar o peso que parecia pairar no ar. Havia algo na forma como Matilde interagia comigo, um equilíbrio entre afetuosidade e uma curiosa intensidade que não consegui identificar. Passei o resto da tarde distraído, reorganizando o celeiro mais por ter algo para fazer do que por necessidade. A ideia de estar sozinho com ela para o jantar, em sua casa, parecia simples à primeira vista, mas a crescente sensação de expectativa era inegável. Quando o sol começou a mergulhar no horizonte, pintei um quadro dourado sobre os campos. Caminhei até a casa principal, ajustando a camisa limpa que havia decidido usar. O calor da tarde havia diminuído, mas uma leve brisa ainda agitava as árvores. O cheiro de algo assado, rico e reconfortante, flutuava no ar. Matilde abriu a porta antes mesmo que eu batesse. Ela estava radiante, vestindo um vestido longo de algodão em tons de creme que complementava sua pele dourada pelo sol. Entre, querido. Espero que esteja com fome, disse ela, sorrindo com uma hospitalidade calorosa. A mesa da cozinha estava posta com cuidado. Havia vinho, uma torta fumegante e uma luz suave vinha de um antigo candelabro. Sentei-me e ela serviu o jantar enquanto me contava histórias da fazenda, de quando era jovem. Era fácil ouvir sua voz. Uma mistura de sabedoria e algo mais suave, mais íntimo. Quando terminamos de comer, ela trouxe 2 taças de vinho e me guiou para a varanda. Sentamo-nos lado a lado em uma velha cadeira de balanço dupla. A noite estava silenciosa, exceto pelo som distante de grilos. Ficamos em silêncio por um tempo, e eu a senti me observando. Quando olhei para ela, sua expressão era indecifrável. Está gostando de ficar aqui? Ela perguntou, sua voz baixa. Sim, muito. É exatamente o que eu precisava. Meu tom foi sincero, mas algo em sua proximidade fez meu coração bater mais rápido. O jeito que ela inclinou a cabeça, os olhos fixos nos meus,
como se me visse além da superfície. Me deixou tenso. Fico feliz, respondeu ela, um pequeno sorriso dançando em seus lábios. Depois de um longo silêncio, ela se levantou, recolheu as taças e disse: Boa noite, querido. Se precisar de algo, estou logo aqui. Voltei para a casa de hóspedes, mas não consegui dormir. Pensava nela, na maneira como se movia pela cozinha, nos pequenos momentos em que seus dedos roçaram os meus ao passar uma taça ou um prato. Algo havia mudado, mas eu ainda não sabia o que era. Na manhã seguinte, enquanto tomava meu café, ouvi batidas suaves na porta. Era Matilde, com uma cesta cheia de frutas frescas e pão caseiro. Eu queria que você tivesse algo especial para começar o dia, disse ela com um sorriso tímido. Seus dedos tocaram os meus ao entregar a cesta, e um calafrio subiu pela minha espinha. Você é muito gentil, murmurei, tentando manter a compostura. Ela inclinou a cabeça. Às vezes, gentileza é só outra forma de mostrar cuidado. Antes que eu pudesse responder, ela se afastou, deixando-me sozinho com a sensação de que algo entre nós estava crescendo. Os dias seguintes foram um borrão de trabalho na fazenda, mas minha mente estava sempre em Matilde. Ela surgia inesperadamente, trazendo limonada quando o sol estava quente demais, apontando formas mais eficientes de cortar a lenha, ou simplesmente se sentando para conversar enquanto eu tomava um descanso. Sua presença era constante, mas nunca invasiva. Contudo, havia algo sutil, quase imperceptível, em seus olhares e gestos que me deixava inquieto. Uma tarde, enquanto reparava uma cerca, senti sua sombra antes de vê-la. Trouxe algo para você, ela disse, segurando uma toalha molhada e um copo de água gelada. Agradeci, mas quando nossos dedos se tocaram novamente, a eletricidade foi inegável. Ela não recuou. Ao invés disso, seus olhos se fixaram nos meus, desafiadores e curiosos. Você sente isso também, não sente? Ela perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu não sabia como responder. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou e caminhou de volta para a casa principal, deixando-me sozinho com minha confusão. Passei aquela noite pensando no que ela havia dito. Era claro que algo estava mudando entre nós, mas a lógica gritava que isso era absurdo. Ela era uma mulher madura, serena, e eu era jovem demais para sequer imaginar o que aquilo significava. Mas a verdade era que eu não conseguia parar de pensar nela, no jeito como seus lábios se curvavam em um sorriso enigmático, no calor de sua mão na minha. No dia seguinte, Matilde sugeriu que me juntasse a ela para um passeio pelo bosque que circundava a propriedade. Há algo especial que quero lhe mostrar, disse ela, os olhos brilhando com uma energia que parecia intocada pelo tempo. O bosque era denso, fresco e silencioso, com feixes de luz do sol espreitando pelas copas das árvores. Caminhamos lado a lado, e embora nenhum de nós dissesse muito, a tensão no ar era palpável. Finalmente, chegamos a uma clareira onde um pequeno lago refletia o céu azul como um espelho. Era deslumbrante. Eu costumava vir aqui quando era jovem, ela disse, seus olhos distantes, nostálgicos. Era meu lugar para pensar, para escapar. Ela se virou para mim e sua expressão se suavizou. E agora, quero que seja seu refúgio também. Fiquei tocado por sua sinceridade, mas havia algo mais em seu olhar, algo que me puxava para mais perto dela. Ela se sentou na margem, gesticulando para que eu fizesse o mesmo. Enquanto observávamos o reflexo das árvores na água, o silêncio entre nós parecia carregado, como se estivéssemos esperando algo inevitável. Você é diferente, ela disse de repente, sua voz tão baixa que quase se perdeu na brisa. Quando olhei para ela, seus olhos estavam fixos nos meus, intensos e cheios de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Como assim?
Perguntei hesitante. Você me faz sentir coisas que achei que tinha esquecido, confessou ela, sua voz trêmula. É estranho, mas é bom. Minhas palavras ficaram presas na garganta. O que ela estava dizendo era tão inesperado que eu não sabia como reagir. Antes que pudesse falar, ela colocou a mão sobre a minha, seus dedos quentes e firmes. Eu sei que isso parece errado, mas não consigo ignorar. O peso do momento era esmagador. Eu deveria ter me afastado, deveria ter dito algo para pôr fim àquilo, mas ao invés disso, fiquei ali, permitindo que o calor de seu toque se espalhasse por mim. Matilde, eu comecei, mas não consegui terminar. Ela se inclinou ligeiramente para mim, sua respiração quente e suave contra minha pele. Seus olhos procuraram os meus, e o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Você sente isso, não sente? Ela repetiu, sua voz rouca com a intensidade do momento. Tudo o que consegui fazer foi assentir, meu coração batendo tão alto que parecia ecoar no bosque. Antes que pudesse pensar, Matilde se inclinou para mais perto. O toque de seus lábios foi suave, hesitante, quase como se estivesse testando a realidade do momento. Um arrepio percorreu minha espinha e meus instintos vacilaram entre a razão e o desejo. Algo mais profundo, visceral, tomou conta de mim. Respondi ao beijo, permitindo que minha mão encontrasse seu rosto, os dedos roçando sua pele quente e macia. O momento era irreal, como se estivéssemos suspensos em um espaço onde o tempo e as consequências não existiam. Sua mão pousou levemente em meu peito e por um instante ela se afastou, os olhos fixos nos meus. Diga que não estou louca, ela murmurou, sua voz embargada por emoções que ecoavam as minhas. Não, respondi com a voz rouca. Não está. E com isso, toda a hesitação pareceu desaparecer. Matilde me puxou de volta e nossos lábios se encontraram novamente, desta vez mais intensos, como se estivéssemos quebrando as barreiras que nos separavam. O som das árvores balançando ao vento era um pano de fundo distante. Cada toque parecia amplificado, cada movimento carregado de uma energia que eu não sabia que existia. Suas mãos se moviam com firmeza, mas também com cuidado, explorando, descobrindo. Havia algo profundamente humano e cru em sua entrega, como se ela estivesse redescobrindo partes de si mesma que há muito havia deixado adormecidas. Nos separamos brevemente, ambos respirando com dificuldade. Ela me olhou, o rosto corado e os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e intensidade. Eu não sei o que isso significa, disse ela, sua voz tremendo, mas sei que não quero parar. Nem eu, confessei, meu coração ainda acelerado. Eu sabia que havíamos cruzado uma linha, mas naquele momento não conseguia imaginar voltar atrás. Passamos a tarde na clareira, falando em murmúrios, nossos corpos próximos. A intimidade do momento não era apenas física, era como se estivéssemos revelando pedaços de nossas almas, um ao outro. Ela me contou histórias de sua juventude, de sonhos que havia abandonado, e eu compartilhei partes de mim que nunca havia contado a ninguém. O lago, a clareira, parecia ser o nosso mundo, um refúgio onde as regras normais da vida não se aplicavam. Ao cair da noite, caminhamos de volta para a casa. O ar estava fresco e as estrelas começavam a pontilhar o céu. Quando chegamos, Matilde hesitou na entrada, virando-se para mim com um olhar indecifrável. Você pode entrar se quiser, ela disse quase casualmente, mas o tom de sua voz sugeria algo mais profundo. Atravessar aquele limiar parecia um passo irrevogável, mas a maneira como ela me olhava, metade desafiadora, metade vulnerável, me fez perceber que eu não tinha escolha. Seguia para dentro e ela fechou a porta atrás de nós.
A casa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave de um abajur na sala. Matilde pegou minha mão e me guiou para o sofá, onde nos sentamos lado a lado. Se você quiser que eu pare, diga agora, ela sussurrou, sua voz mal audível, mas cheia de convicção. Ao invés de responder, inclinei-me para ela, selando minha decisão com outro beijo. O calor de seu corpo contra o meu era reconfortante e estimulante ao mesmo tempo. Suas mãos deslizaram pelos meus ombros, puxando-me para mais perto, enquanto minhas mãos exploravam seus braços, a curva de sua cintura. Cada toque parecia desatar um nó dentro de mim, algo que eu nem sabia que estava preso. Ela se afastou momentaneamente, os olhos brilhando enquanto me puxava para se levantar. Venha, disse ela, sua voz firme, mas cheia de uma suavidade que me desarmava. Seguimos para seu quarto, onde a atmosfera parecia ainda mais íntima, como se o espaço estivesse esperando por aquele momento. Os minutos que se seguiram foram um borrão de sensações. A maciez de sua pele contra a minha, a maneira como seus dedos traçavam linhas invisíveis por meu corpo, os suspiros compartilhados que preenchiam o ar. Não havia pressa, apenas uma intensidade que parecia crescer a cada movimento, a cada toque. Era como se estivéssemos nos descobrindo juntos, desvendando camadas que nem sabíamos que tínhamos. Quando finalmente nos deitamos, exaustos, mas satisfeitos, Matilde se aconchegou em meu peito, seus dedos desenhando padrões suaves em minha pele. Isso foi loucura, ela disse, sua voz abafada. Talvez, concordei, passando a mão por seus cabelos. Mas foi real. Ela levantou o rosto, olhando para mim com uma mistura de ternura e algo que parecia esperança. Você acha que podemos continuar assim, sem nos arrepender? Eu não sabia a resposta. Tudo o que sabia era que naquele momento não havia lugar no mundo onde eu preferisse estar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma transformação silenciosa. A rotina da fazenda continuava, mas agora havia algo invisível nos conectando, um elo que não precisava de palavras para ser compreendido. Matilde e eu nos movíamos pelo espaço compartilhado com naturalidade, mas nossos olhares prolongados e toques aparentemente casuais carregavam um significado que ninguém mais poderia interpretar. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa, ela vinha até mim, ou eu ia até ela, como se uma força invisível nos atraísse. Esses momentos eram diferentes do que eu já havia experimentado antes. Não se tratava apenas de desejo, mas de uma profundidade que transcendia o físico. Conversávamos por horas, compartilhando histórias, medos e sonhos esquecidos. Sentia que estávamos nos revelando completamente um ao outro, sem máscaras, sem reservas. Mas a realidade, inevitável como sempre, começou a se infiltrar. Enquanto caminhávamos pelos campos uma tarde, Matilde tocou meu braço, parando-me. Você sabe que isso não pode durar, não sabe? Ela perguntou, os olhos verdes fixos nos meus. Sua expressão era de preocupação misturada com tristeza. Por que não? Minha voz saiu mais defensiva do que eu pretendia. Se estamos felizes, por que não podemos continuar? Ela suspirou, apertando meus dedos entre os dela. Eu vivi muito tempo para não saber como o mundo funciona. As pessoas não entenderiam. E eu não quero ser a razão pela qual você sacrifica algo importante. Você não é uma razão, Matilde. Insisti, sentindo o peso das palavras se acumularem em meu peito. Você é uma escolha que eu quero fazer. Ela sorriu, mas havia um brilho de lágrimas em seus olhos. E se essa escolha te custar coisas que você ainda nem sabe que precisa? Por um momento, ficamos em silêncio. Apenas o som do vento passando pelas árvores nos acompanhava. Eu sabia que havia verdade no que ela dizia,
mas também sabia que a conexão entre nós era rara, o tipo de coisa que a maioria das pessoas nunca encontra. Naquela noite, quando nos encontramos na varanda para o que parecia ser um ritual não oficial, senti que algo estava diferente. Matilde estava mais quieta do que o habitual, o olhar perdido na escuridão além das árvores. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de uma suavidade quase dolorosa. Eu nunca pensei que sentiria algo assim novamente. Ela começou virando-se para mim. Depois que perdi meu marido, aceitei que minha vida seria apenas uma sucessão de dias iguais. Mas você trouxe algo de volta, algo que eu nem sabia que estava faltando. Matilde, interrompi segurando sua mão. Não quero que isso acabe. Ela sorriu, mas havia tristeza no gesto. Eu também não quero, mas a vida não é tão simples, querido. Às vezes, o que sentimos não é suficiente para mudar o mundo ao nosso redor. Suas palavras eram verdadeiras, mas insuportáveis. Decidi não respondê-las com argumentos, mas com ação. Inclinei-me e a beijei, com a mesma intensidade da primeira vez, tentando mostrar em gestos o que parecia impossível de expressar com palavras. Ela respondeu, e por aquele breve momento parecia que nada poderia nos separar. Nos dias seguintes, conversamos mais sobre como lidar com a situação. Matilde, sempre prática, sugeriu que eu considerasse voltar para a cidade, retomar minha vida, enquanto ela ficaria na fazenda, onde sempre se sentiu mais à vontade. A ideia parecia um golpe direto no meu coração, mas eu sabia que ela estava tentando proteger a ambos. Quando chegou o dia de partir, o silêncio entre nós era pesado. Arrumei minhas coisas com lentidão, como se cada movimento fosse um adeus. Quando me virei para encará-la, Matilde estava na porta, os olhos úmidos, mas firmes. Você sabe que isso não é um adeus de verdade, ela disse, sua voz tão segura quanto possível. Mas você precisa encontrar seu caminho, e eu preciso encontrar paz com isso. Eu não disse nada, não porque não houvesse palavras a dizer, mas porque nenhuma parecia suficiente. Aproximei-me dela e a abracei. O tipo de abraço que você só dá quando sabe que pode ser o último por um tempo. Quando finalmente entrei no carro e me afastei da fazenda, olhei pelo retrovisor e vi Matilde ali, menor a cada instante, até que desapareceu completamente da vista. A sensação de perda foi esmagadora, mas misturada com uma gratidão profunda. Por mais complicado que fosse, nossa história tinha sido real. Era algo que eu carregaria comigo, não como um arrependimento, mas como uma lembrança de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a vida pode nos surpreender. Enquanto a estrada se estendia diante de mim, senti que o capítulo não estava completamente encerrado. Não importava quanto tempo passasse ou onde a vida me levasse, eu sabia que parte de mim sempre voltaria àquela fazenda, àquela mulher e ao que compartilhamos.